Graça e paz, meus amados irmãos, boa noite para vocês. Queria pedir a gentileza de abrirem as suas Bíblias, 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, leremos os 13 versos desse capítulo, que diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se, com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de seu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar? Amado Deus, aqui estamos mais uma vez diante da sua palavra, e o nosso desejo é sermos alimentados por ela. Que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações, pela operação do Teu Espírito que está entre nós. É a oração que fazemos nessa noite em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esta é uma daquelas histórias na Escritura que nos faz lembrar a obra de Deus em nosso favor. Nos faz lembrar, por exemplo, como Deus operou a sua obra de salvação através de Jesus Cristo, destruindo todas as obras do diabo. Esse texto, essa história, para mim uma das mais belas histórias do Antigo Testamento, é uma daquelas histórias que nos faz também lembrar de como Deus se relaciona com o seu povo. Deus se relaciona com o seu povo através de aliança, através de um pacto. A relação de Deus conosco é uma relação pactual. E pacto na Escritura é muito mais do que um acordo entre dois homens, sendo que uma parte pode sentir-se desobrigado da sua responsabilidade e o outro, no direito de por ter sido violado, abandonar também a sua parte. Pacto na Escritura tem a ver com algo que é administrado por uma parte, uma relação que é estabelecida por uma parte e administrada por uma parte. Deus estabeleceu um pacto que é eterno com o seu povo. E esse pacto estava prevendo deveres, responsabilidades, ações de Deus e deveres, responsabilidades e ações do seu povo. Apesar do seu povo negligenciar, violar, transgredir as leis de Deus, Deus continua sendo fiel.
E no curso da história, Deus tem sido fiel, cumprindo todas as suas promessas para com seu povo. No curso da história, aqueles que são de Deus têm sido resgatados. E Satanás, o mundo e o próprio pecado, a própria carnalidade que nós carregamos conosco, a nossa pecaminosidade, têm se apresentado diante de Deus como sendo falíveis, quando Deus realmente deseja salvar alguém. Ninguém pode se levantar contra o Senhor. Ninguém pode ir contra o braço forte do Senhor, diz o apóstolo Paulo. Porque Deus estabeleceu um pacto, uma aliança com todos nós. Essa história é uma história que envolve alguns personagens. Saul foi um homem admirável. 1 Samuel capítulo 10, verso 24, diz que não havia na face da terra homem como Saul. Ele era distinto de todos os homens daquela época. E quem escolheu Saul para ser rei não foi o povo, foi o próprio Senhor, que indicou para Samuel aquele que deveria ser ungido rei de Israel. E Saul participou, conduziu o povo de Israel a batalhas memoráveis, num período em que o povo era subjugado, explorado, e as terras de Israel eram invadidas constantemente pelos amalequitas, pelos moabitas, pelos filisteus, pelos edomitas. E esses povos, eles descobriram um meio de produzir armas de metal, enquanto o povo de Israel, nesse contexto, ainda utilizava armas cuja matéria-prima era madeira. Então era um povo muito fácil de ser dominado. E os filhos de Israel habitavam uma terra muito fértil. Daí porque as outras nações, no período de colheita, sempre invadiam e roubavam aquilo que era propriedade dos filhos de Israel. E Saul foi levantado por Deus e venceu batalhas muito significativas naquele período. Houve uma ocasião, se eu não me engano, 1 Samuel capítulo 15, que Saul saiu para o campo. Quando ele voltou, o povo estava chorando por causa de uma ameaça que havia chegado. E ele quebra os ossos e diz: assim se fará com toda a nação que se levantar contra o povo de Israel. E naquele dia eles saíram, como diz o texto, como se fosse um homem só, e voltaram jubilosos pelas vitórias que Deus havia concedido naquele dia. Alguém se levantou e disse: espera aí, Saul, quem foi que no dia da sua ordenação te desprezou, dizendo que você não poderia nos conduzir? Traga esse grupo aqui para que os matemos. E Saul disse: não, hoje ninguém morrerá, porque hoje foi um dia que o Senhor nos deu vitórias. Saul foi importante na história de Israel, ele que estabeleceu a monarquia de Israel e conduziu o povo a vitórias realmente muito importantes na sua história. Porém, o coração de Saul se ensoberbeceu e ele se permitiu conduzir pela altivez dos seus próprios pensamentos. E o ponto máximo da sua rebelião contra Deus foi de edificar um altar e exercer o papel de um sacerdote, violando as leis levíticas. Naquele dia, Samuel, dirigido por Deus, o profeta, disse que Deus estava tirando Saul do seu trono. Ele estava perdendo a autoridade de governar o povo de Israel naquele período. Só que o governo de Saul continuou por alguns anos ainda. Deus, através do profeta, ungiu Davi. E Davi cresceu no palácio, se envolveu com Mical, a filha de Saul, e mesmo sendo genro de Saul, ele passou a ser perseguido por causa dos ciúmes, por causa das ameaças que Saul sentia em relação ao crescimento de Davi naquele período. E Davi então passou a ser perseguido duramente por Saul e resolveu fazer um trato com Jonatas, o filho de Saul. Fez parte desse pacto, dessa aliança, que está registrado no capítulo 20 de 1 Samuel, capítulo 20 e capítulo 21, mas especialmente no capítulo 20, verso 42, Davi faz um pacto com Jonatas, dizendo que as gerações futuras de Jonatas seriam oportunamente por ele preservadas, no caso do pai dele, do pai de Jonatas, perder a cabeça e fazer coisas realmente terríveis na nação de Israel. Capítulo 31 de 1 Samuel, nós vemos Saul, uma vez deposto, não do seu cargo, mas deposto da autoridade que estava sobre ele, a autoridade divina. Saul resolveu enfrentar novamente os filisteus, e ele foi derrotado nessa batalha. E naquele
desespero todo, ele entra dentro de um recinto e pede que o seu escudeiro o tirasse a vida com a sua própria espada. O escudeiro resolveu não fazer isso, e ele mesmo, naquele mesmo dia, suicidou-se, tirou a sua própria vida. Naquele dia, 3 filhos de Saul foram mortos, entre eles Jonatas. E um filho, aquele alvoroço todo da invasão dos filisteus, Mefibosete, o neto de Saul, foi pego pela sua ama, pela sua cuidadora, e ela, tentando proteger aquela criança, como diz o capítulo 4 de 2 Samuel, aquela mulher pega Mefibosete e sai correndo na tentativa de protegê-lo contra a invasão dos filisteus. Só que ela tropeça e deixa aquele menino cair. Ele tinha idade de 5 anos, como diz o verso 4. E aquela criança sofre uma grave lesão nas suas pernas e passa a ficar aleijada desde aquela idade. O contexto que nós estamos tratando aqui, no capítulo 9 de 2 Samuel, é um contexto em que Mefibosete já não era mais uma criança. Já haviam se passado mais ou menos 7 anos e meio do governo de Davi. Davi já tinha sido empossado como rei da nação de Israel, o novo rei. E esse rei, Davi, com muita equidade, com muita justiça, estabeleceu um governo de paz. Os irmãos sabem que Davi foi o maior guerreiro da história de Israel. Ele enfrentou batalhas muito maiores do que Saul. Por isso ele foi impedido por Deus, por causa das suas histórias de guerras, ele foi impedido por Deus de edificar o templo. E esta edificação foi conferida ao seu filho Salomão. Mas Davi até aqui tinha estabelecido um governo realmente de justiça e de paz. E num certo momento ele se lembra de uma aliança que ele havia feito com Jonatas, o seu amigo, filho de Saul. E ele pede então que alguém lhe diga se havia restado alguém da casa de Saul, para que ele exercesse bondade. Mais para frente nós vamos conferir ele dizendo que essa bondade seria uma bondade de Deus, não uma disposição apenas dele, um interesse apenas dele de fazer justiça e de abençoar, mas que ele estaria fazendo uso da bondade de Deus para a restauração, para a salvação de alguém que tenha restado da casa de Saul. E esta história de Mefibosete é a história que eu gostaria de refletir com os irmãos aqui em pelo menos 2 aspectos. Eu sei que esse texto é um texto muito rico, possui aqui diversas informações, mas nesta noite eu gostaria de falar com os irmãos como tudo muda com o chamado de um rei. Ou melhor, com o chamado do rei. Baseando-me, é claro, na história de Mefibosete, o neto de Saul. Porque essa história tem tudo a ver com a nossa história. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de destacar a primeira argumentação com os irmãos. Que o pecado não considera a pessoa. O pecado não considera a pessoa. Será que poderíamos repetir esta sentença? Vamos tentar? O pecado não considera a pessoa. Mefibosete era da linhagem real. Ele era filho de Jonatas, herdeiro por direito do trono de Davi. Só que os pecados de Davi, os equívocos de Davi, a rebelião de Davi, repercutiu não só sobre a sua própria vida, porque antes dele perder a sua vida com as suas próprias mãos, ele presenciou a morte dos seus filhos. Saul, eu disse? Davi? Desculpa, irmãos. Saul testemunhou a morte dos seus filhos. O erro de Saul repercutiu na vida dos seus filhos e também na vida do seu neto, porque foi por causa dos erros de Saul que agora o seu neto estava na condição em que ele estava. O pecado não considerou, nem mesmo alguém da linhagem real, porque o pecado não considera nenhum de nós. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós fomos afetados pelo pecado. Todos nós sofremos os efeitos do pecado.
Todos nós fomos feitos cativos por causa do pecado. E esse texto mostra para nós, pelo menos, 3 descrições a respeito de Mefibosete que tem tudo a ver conosco. A primeira descrição que nós temos no próprio texto é que ele estava numa condição de condenação. Era natural naquela época, um rei que assumisse o reinado, ele procurava todos os filhos do rei anterior para tirar a vida, a fim de não sofrer nenhuma ameaça durante o seu governo a respeito daqueles que tinham direito legal sobre aquele reinado. Então era natural. No caso de Davi, o que Davi deveria fazer era ir atrás de todos os da casa de Saul e providenciar o assassinato de cada um deles, para que o seu governo fosse perpetuado através da sua linhagem, não do rei anterior. E Mefibosete está numa condição aqui, numa condição de condenação. É por isso que a sua ama inicialmente tenta protegê-lo. E depois alguém leva Mefibosete para uma região chamada aqui de Lodebar, que significa sem pasto, um lugar ermo, onde nada poderia ser produzido. E colocaram Mefibosete naquele lugar, onde ninguém tinha interesse, porque não se produzia nada. Era um lugar realmente tenebroso. E graciosamente ele foi colocado na casa de Maquir, que significa valoroso. Por ser aleijado, não tinha condições de cuidar de si mesmo. Mas na casa de Maquir ele estava escondido, sendo cuidado por Maquir. E a sua condição era de fugitivo. Ele convivia com as tensões, ele convivia com aquela sensação de perseguição constantemente, sabendo que o rei, a qualquer momento, uma vez encontrado, poderia tirar-lhe a vida. Mas a condição também de Mefibosete era uma condição de completa miséria. Nós testemunhamos nas ruas da nossa cidade frequentemente pessoas pedindo ajuda, pessoas muitas vezes com deficiências físicas, porque são incapazes, são consideradas impedidas para um trabalho, e elas sem recursos, sem subsídios, sem incentivos do governo, sem a providência do governo, são colocadas e expostas nas ruas da nossa cidade pedindo ajuda. E se elas não recebem ajuda nas ruas, elas padecem nas ruas da nossa cidade. O caso de Mefibosete não é um caso diferente. A repercussão dos pecados do seu avô foram tamanhos que Mefibosete aqui agora é encontrado numa situação de completa miséria, assim como o pecado fez com cada um de nós. O pecado, ele veio, tirou a nossa paz, tirou a nossa alegria, tirou a nossa disposição de adorar a Deus. O pecado veio trazendo sobre o nosso coração um peso tão terrível que nenhum de nós pode suportar. Tamanha infelicidade, tamanha desgraça é viver longe do Senhor, longe da presença do Senhor. E esta é uma condição de Mefibosete aqui no texto. Uma outra condição de Mefibosete, uma condição de desonra. 1 Samuel, como nós já lemos, nos narra o episódio em que Saul houvera sido rejeitado por Deus. Tudo o que havia sobrado para Mefibosete era a história da sua família. Qual é a história da sua família? A história da sua família começa lá em Saul, o rei de Israel. Um homem que se tornou tão popular que muitos anos depois, no Novo Testamento, um homem resolveu, quando viu seu filho nascer, colocar o nome em homenagem a ele, Saul, que nós conhecemos como Paulo. A história de Mefibosete está relacionada com o seu avô. E a história da sua família é uma história de desonra. A família é o lugar onde nós recebemos as primeiras lições da vida. É o lugar onde nós devemos ou deveríamos receber e sermos recebidos o conforto, o carinho, o respeito. O lugar onde nós deveríamos nos sentir protegidos e guardados. O lar é o lugar do nosso conforto. Mas Mefibosete não está aqui sendo acolhido por ninguém
da sua família, ele não tinha mais notícias da sua família, ele estava numa condição de desonra, fugido por causa das perseguições e da eminente ameaça que a sua vida corria com o governo de Davi. A história de Mefibosete é uma história muito semelhante à nossa. Nossa condição no pecado é uma condição de miséria espiritual. Nós não encontramos em nós qualquer motivo para recebermos qualquer favor da parte de Deus. Nós nos encontramos numa condição de desonra. E o pecado, além de um estado permanente em nós, é também uma ação deliberada contra as leis de Deus. E estas ações, uma vez manifestas publicamente, nos trazem muita vergonha. Nos fazem nos sentir pequenos, abatidos. E nós sabemos o quanto o pecado é devastador para a nossa relação com Deus. A nossa condição é uma condição de condenação. Todos nós, por causa do pecado, fomos condenados eternamente, banidos da presença de Deus, assim como Adão e Eva foram banidos do jardim do Éden. O pecado nos afastou mortalmente da presença de Deus para todo sempre. Esta é a maior infelicidade do ser humano. É de levantar cedo, trabalhar, produzir, sentir-se valorizado pelas suas boas ações e ao mesmo tempo, lá no seu íntimo, saber que a sua vida está distante de Deus. Esta é a maior e mais terrível infelicidade que um homem pode ter. É de se ver afastado do caminho do Senhor e nem ter segurança da sua própria salvação. Ele sabe que se ele morrer hoje, ele não estará com o Senhor, ele estará afastado do Senhor para todo sempre. O pecado nos condenou. Mas a história de Mefibosete muda quando o rei Davi resolve chamar aquele que é encontrado como o último vivo da casa de Saul. Se por um lado o pecado não considera a pessoa e não considera mesmo, não é porque eu fui criado basicamente no Evangelho. Minha mãe, uma presbiteriana tradicional, meu avô era um presbítero da igreja de Itapuranga. Eu cresci no Evangelho. Infelizmente, meu pai até hoje não é um homem temente a Deus. Um envolvimento durante muitos anos com a maçonaria, com o espiritismo, com o catolicismo. Então a minha casa era uma mistura de temor vivo de Deus, da sua palavra, e ao mesmo tempo não. Mas eu fui criado, tive a graça de ser criado no Evangelho, com as orientações da minha honrosa mãe. Mas, irmãos, não é porque o meu avô era presbiteriano, não é porque minha mãe era presbiteriana e depois migrou-se para a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, que eu também, sendo acompanhado por ela e sendo levado por ela à igreja, que estou isento do pecado. Pelo contrário, jamais ir para a igreja poderia me isentar do pecado. Eu não estou isento do pecado. Mesmo como pastor, hoje eu não estou isento do pecado. E eu sei quais são os danos do pecado. E a nossa esperança, a nossa salvação, o que nos dá mais alegria, é sabermos que enquanto o pecado não considera a pessoa, a salvação de Deus considera a pessoa. Porque diz aqui o texto, Davi manda chamar Mefibosete, não importa onde Mefibosete está, vá ao encontro de Mefibosete e traga-o aqui, porque eu quero exercer a bondade de Deus sobre ele. E Ziba se levanta e vai em busca de Mefibosete, assim como nós lemos em Lucas capítulo 19, Jesus dizendo que o Filho do Homem não veio salvar os sãos, mas ele veio buscar aquele que está perdido. Como nós lemos nas parábolas do capítulo 15, do homem que procura a ovelha até encontrar, da mulher que procura a moeda até encontrar, e do pai à porta da casa que ao ver o seu filho corre ao encontro dele e o abraça, e o restitui, e o restaura a sua dignidade. A salvação de Deus considera a pessoa.
Deus considera você, onde você está. Deus considera a sua história. Deus olha para você de maneira pessoal, individual. Não importa a sua história, não importa os efeitos hoje do pecado sobre a sua vida. Deus olha para você, porque Deus considera a pessoa. Deus considera você para te salvar. E a transformação da história de Mefibosete começa com um chamado. Um chamado que exige um resgate deste homem que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, num lugar carregado de insignificância, num lugar onde as pessoas não davam atenção, um lugar onde não se poderia ter qualquer tipo de expectativa positiva, exatamente como muitas vezes nós nos sentimos também por causa do pecado, desmerecidos da graça de Deus, nos sentindo desvalorizados, abatidos. Mas Deus olha para o homem que está lá naquele lugar onde ninguém está percebendo, e Davi manda chamar Mefibosete. O resgate que tem início com um chamamento. É Deus aqui. A história de a história de Davi com Mefibosete é apenas uma sombra daquilo que Deus fizera com cada um de nós, de acordo com o seu pacto, de acordo com a sua aliança. O nosso resgate começa com um chamamento, assim como Davi fez com Mefibosete. E esse resgate exigiu um relacionamento. Se você observar no capítulo 9, verso 7, verso 10, verso 11 e verso 13, por 4 vezes, Davi está fazendo menção de que Mefibosete, aqui diante do rei, se apresentando como se fosse um cão morto, tamanha era a insignificância que Mefibosete reconhecia a respeito de si mesmo no verso 8. Davi está dizendo: este homem, aleijado dos pés, filho de Jonatas, neto do meu inimigo, verso 7, final do verso 7, ele comerá pão sempre à minha mesa. Verso 10, no final, comerá pão sempre à minha mesa. Verso 11, comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi. Verso 13, comia sempre à mesa do rei. Esse resgate exigiu um relacionamento. Mefibosete não foi simplesmente retirado de Lodebar para o palácio. Não, havia o interesse de Davi de ter um relacionamento, um novo relacionamento com ele. E o temor de Mefibosete é porque ele sabia que o que ele merecia era a morte. Ele sabia da sentença que estava sobre ele. Por isso ele sente esse temor diante de Davi. Mas Davi lhe diz: não tem necessidade de temer, porque eu usarei, verso 7, de bondade para contigo, por amor de Jonatas. Exatamente como Deus agiu conosco em Cristo Jesus. Foi por amor de Jesus. Foi por amor de Jesus que Ele nos chamou. E por esse chamado nós fomos resgatados. E esse resgate exigiu relacionamento. Tudo o que Deus quer conosco agora, apesar do nosso estado, semelhante ao estado de Mefibosete, tudo o que Deus quer conosco, pelos méritos do Senhor Jesus, é um novo relacionamento. É um relacionamento. E relacionamento, meus irmãos, salva. O relacionamento de Deus conosco salva. Esse relacionamento, ele é salvífico. Mefibosete não está mais em Lodebar. Mefibosete agora é visto no palácio em Jerusalém, comendo na mesa do rei como se fosse filho do próprio rei. Ele é tratado como filho, ele não é mais tratado como inimigo, porque o relacionamento salvou, restituiu. O relacionamento de Davi com Mefibosete deu a ele todos os direitos que ele havia perdido. Exatamente o que Deus faz conosco, apesar do nosso pecado, apesar da nossa condição. Deus olha para nós de uma maneira pessoal. E o interesse de Deus em Cristo Jesus é de nos salvar dessa condição que o pecado nos envolveu, nos colocou.
Esta é uma das histórias mais belas que nós temos no Antigo Testamento, porque é uma história de amor. Davi, por amor a Jonatas, cumpre tudo aquilo que ele havia prometido no seu pacto, na sua aliança. Da mesma forma, o Senhor Deus, por amor ao seu Filho, cumpre tudo o que ele havia prometido na eternidade, e hoje nos concede a salvação. Hoje nos concede a oportunidade, assim como Mefibosete fez, de nos dobrarmos diante do rei e dizer: por que razão dispensaria sobre mim tamanha graça? E o Senhor usa da sua graça, por amor ao seu Filho, sobre todos nós, para nos restaurar dos efeitos do nosso pecado. Deus ama você. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer resgatar você das cadeias do pecado, dos laços do pecado. E se hoje à noite você se identifica com Mefibosete, olha para si e percebe quão distante você ainda se encontra do Senhor. Mas você nessa noite quer dizer: Deus, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não mereço a sua salvação, mas eu confio na aliança que o Senhor tem comigo, por amor do seu Filho Jesus Cristo. Por isso eu te suplico que nessa noite o Senhor me resgate. E se você nesta noite está ouvindo o chamamento do Senhor, se nessa noite Deus está chamando você no seu coração, e o Espírito está te convencendo da necessidade de você se entregar aos pés do nosso Rei Jesus Cristo, eu queria que nesse momento você baixasse a sua cabeça. E não estarei te chamando aqui à frente, mas aí, onde você está, nos segredos do seu coração, Deus sabe muito bem. Ele pode transformar a sua vida para sempre. Se você estiver em Lodebar, numa terra árida, sem pasto, sem vida, hoje Deus quer te trazer para Jerusalém, para sentar-se na mesa do rei, comer com ele, cear com ele, ter comunhão com ele para todo sempre. Hoje pode ser o dia da sua salvação. Hoje pode ser o dia de um resgate eterno. Hoje pode ser um dia em que as obras de Satanás serão destruídas para todo sempre. Por isso vamos orar nesse momento. E se você deseja colocar a sua vida assim na presença do Senhor, faça essa oração diante dele agora. Querido Deus, na sua presença, ó Pai, eu quero me apresentar diante do Senhor como uma pessoa que não merece nenhum dos seus favores. Por eu ser pecador, por eu ser miserável, condenado e desprovido de toda bondade, de toda paz, de toda a alegria do Senhor, mas confiado na aliança do Senhor estabelecida por Cristo Jesus, eu suplico a minha salvação. Que nesta hora o teu Espírito encha todo o meu ser, batizando-me para sempre e me fazendo filho do Senhor, herdeiro das suas promessas. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e permita ser hoje eu alcançado pela sua salvação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.